Meus amores, olha, eu vou soltar aqui o segundo sonho. E com esse segundo sonho, né, que eu vou soltar o que aconteceu para Jesus aparecer assim para mim. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Não, no pé da minha porta não, eu sonhei que eu tava no campo. Meus amores, eu confundo às vezes o sonho do arrebatamento com o sonho do sacrifício de Jesus. Mas foi assim, ó, eu sonhei que eu tava no campo. Era no campo, sei onde era no campo. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus, descendo uma rua, por cima da calçada. Meus amores, era uma descida muito grande, uma descida assim grande. E ele vinha descendo. E os mercados, né? Ele vinha assim por cima, né? Estava tudo fechado, não tinha ninguém, não tinha um pé de pessoa no meio da rua. E ele vinha sozinho. Quando eu avistei ele, meus amores, eu corri, fui ao encontro dele. Eu abracei ele me abraçou, me acordei. Jesus vinha descendo igualzinho, foi crucificado, com o rostinho sujo de sangue, uma coroa de espinho na cabeça dele, os cabelinhos dele parece estar molhado de sangue. E meus amores, e quando eu vi aquilo dali, e também as pernazinhas dele, o corpinho dele estava todo sujo de sangue, parece que estava todo sujo de sangue. Só que quando eu fui me abraçar com ele, quando eu corri fui ao encontro dele, ele limpou, ele tampou a cabeça e limpou daqui até a ponta do manto que ele foi crucificado. Porque, meus amores, eu sou uma pessoa frágil demais. Vi se ele lá daquele jeito, ia passar, era mal. Então, assim, meus amores, foi isso que aconteceu. Aí, meus amores, eu fiquei meditando. Por que Jesus apareceu pra mim assim? Jesus quer me dizer o quê? Não entendi. Aí, meus amores, eu fiquei tentando descobrir o que era que Jesus, qual era o significado desse sonho. O significado desse sonho, as pessoas deixaram de lado o id de Jesus, o sacrifício de Jesus. E tá aqui escrito no livro do Apocalipse que eu vou postar pra vocês agora. Eu vou postar no livro do Apocalipse, meus amores, eu vou postar em outro livro, Jesus falando o que foi que aconteceu pra ele aparecer pra mim assim, ó. As pessoas fizeram isso com Jesus. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tá vendo o que Jesus tem contra as pessoas? O quê? Que deixaste o que é o teu primeiro amor. Lembra-te, por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Tá vendo o que Jesus está pedindo? Para as pessoas começarem a praticar as primeiras obras, o id de Jesus. Porque senão Jesus brevemente vem a ti. Vou continuando. Pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castigal, se tu não se arrependeres. Tá vendo? Jesus foi muito bem claro. Se tu não se arrepender e não voltar a praticar as primeiras obras, Jesus vem brevemente a ti, vai tirar do teu lugar o teu castigal. Já está entregue a mensagem e o sonho. Agora eu vou para outro canto aqui. Jesus, me ajuda, Jesus. Não, eu peço ajuda. Eu peço ajuda de Jesus, né? Porque eu quero encontrar logo para o vídeo ficar pequenininho, não ficar grande. Achei. Meus amores, era isso que aconteceu nesse sonho que eu sonhei com Jesus. Preste atenção. O que é que Jesus faz e o que é que as pessoas não estão fazendo. Medita o que Jesus fez e o que as pessoas deixaram de fazer no tempo de hoje. Por isso que Jesus deixou logo escrito no livro do Apocalipse para as pessoas lerem e prestar atenção. Mas eu não estou prestando atenção, não. Olha aí, ó. A seara e os ceifeiros. A seara é o povo. Ceifeiros somos nós que semeia a palavra de Deus. Então, só. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. O que é que Jesus fazia? Jesus já está dizendo aqui, ó. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Então, ele quer que a gente faça isso. Quem tem condição, quem não tem condição, faz na internet. De todo jeito você está ajudando a obra dele, está ajudando a obra do meu pai, está ajudando a obra de Jesus. Tem que alcançar o máximo de vidas possíveis. Ó. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestas entre o povo. Vocês entenderam aí, meus irmãos? As pessoas estão em faia com Jesus. Por quê, mesmo? Porque as pessoas, o ir de Jesus é para qualquer pessoa.
Qualquer pessoa, a gente sabe falar a palavra de Deus. É só falar o que está escrito na Santa Escritura. É o ID de Jesus. Entendeu, meus amores? A gente tem que levar a palavra de Deus adiante. Olha, presta atenção no versículo 37, o que é que Jesus vai dizer para os discípulos. Meus amores, olha, presta atenção no que é que Jesus vai dizer para os discípulos, Jesus está dizendo para nós também. No dia de hoje, Jesus está falando com nós, olha. Então, disse aos seus discípulos, Jesus falou aos seus discípulos, Jesus está falando hoje pessoalmente com vocês agora, ó. Então, disse Jesus aos seus discípulos, a seara é realmente grande. Poucos são os ceifeiros. Você está vendo o que é que Jesus está falando para nós? Que a seara, o povo é muito grande na terra, tem muito povo. Só que os ceifeiros são poucos. E aqui embaixo ele vai dizer assim, rogai ao Pai, rogai, pois ao Senhor da seara, que mande ceifeiro para a sua seara. Tá vendo? A gente tem que interceder para levantar pessoas, para o quê? O ID de Jesus. Entendeu, meus amores? O ministério de Jesus, é porque as pessoas não entendem. O ministério de Jesus é pegar vidas. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para o quê? Para aqueles que estão doentes. Então, se as pessoas fizeram o quê? Deixaram o ID de Jesus de lado. As coisas que é para fazer, pregar o evangelho, trazer aquelas pessoas para Jesus, entregar a vida delas a Jesus, as pessoas não estão fazendo isso. Entendeu, meus amores? É o ID de Jesus. Foi por isso que Jesus apareceu naquele jeito no sonho para mim. Falando de quê? Falando justamente do que tinha acontecido. O amor que tinha esfriado por ele. As pessoas não estavam com o respeito que ele merece. E nem tampouco levando o sacrifício dele adiante. Os apóstolos levavam o evangelho de Jesus de cidade em cidade, pregando o evangelho. E as pessoas hoje em dia fizeram o quê? Tudo errado, tudo ao contrário. Então, meus amores, por isso que Jesus falou muito, as pessoas se apacentar nas igrejas. Entendeu? Nós temos que fazer o ídolo do nosso Salvador. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Entreguei esse sonho. Entreguei esse vídeo, eu vou fazer mais outro vídeo, estou contando outro sonho. E vou contar outro versículo da Santa Escritura para vocês. Que tem tudo a ver com o sonho. É explicamento de Jesus para vocês, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Jesus está convidando pessoas. Aqui, nesse livro aqui, Jesus convida as pessoas para a sua seara. Jesus convida as pessoas, entendeu?